Sejam bem-vindas e bem-vindos à 8ª Bienal Internacional de Dança do Ceará de Parimpar, terceira Bienal Criança. De 11 a 26 de outubro, estaremos em 6 cidades: Fortaleza, Paracuru, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, Trairi e Juazeiro do Norte. Com espetáculos de dança e outras linguagens das artes cênicas, residências artísticas, percursos de criação, oficinas, palestras, workshops, seminário, mostra de vídeos e visitas guiadas, teremos cerca de 90 atividades. Tudo voltado especialmente para as crianças, mas abraçando o público de todas as idades. Apresentada pelo Ministério da Cultura e a Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, a 8ª Bienal Internacional de Dança do Ceará de Parimpar, Bienal Criança é uma realização da indústria da dança e do Governo Federal, União e Reconstrução, tendo como patrocinadores Energia PCM e Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio: Complexo do PCM, Governo do Ceará por meio da SEGAS, da Secretaria da Cultura do Ceará, do Instituto Dragão do Mar, Centro Cultural Bom Jardim, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Cine Teatro São Luís, Hub Cultural Porto Dragão, Escola Porto Iracema das Artes e Teatro José de Alencar. O projeto conta ainda com a parceria do Centro Cultural Companhia de Dança, em Paracuru, do Sobrado da Abolição em Pacatuba, Coletivo Ramas, Prefeitura de Pacatuba, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Prefeitura de Trairi, Prefeitura de Fortaleza, Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, Rede Cuca, Sebeca Ceará, Centro Cultural Banco do Nordeste, Rede Ibero-Americana de Videodança, Labri e Universidade Federal do Ceará, UFC. A Bienal Criança integra a rede de festivais de arte e cultura do Ceará, Rede Face. Vem com a gente, que mais uma atividade da Bienal Criança já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Eu sou João Paulo Pinho e esse é o último momento do nosso seminário Dança e Políticas Culturais na Infância, da Bienal Internacional de Dança e mais especificamente da Bienal Criança, a terceira edição dessa Bienal Criança, que é um desdobramento da Bienal de Parimpar, a Bienal que acontece nos anos pares, que está na sua 8ª edição. Então, para esse último momento, nós recebemos Ernesto Gadelha e Leonel Brum, que vão se apresentar logo mais. Para minha autodescrição, então, eu sou o João, sou um homem branco, com os olhos claros e fundos, os cabelos cacheados, com uma mecha que cai do lado esquerdo da testa. Estou vestindo uma camisa preta polo e possuo um bigode. Ernesto, vamos começar com você. Muito obrigado, primeiramente, por aceitar esse convite, de estar com a gente aqui, compartilhando. Você que é uma cadeira cativa da Bienal, que tem uma relação íntima com esse evento, então você está em casa, seja bem-vindo, muito obrigado. E representando agora a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, mais especificamente as ações de formação, queria que você falasse um pouquinho para a gente já entrar direto aqui no sujeito, no assunto, no nosso objetivo, que é a questão das criações. Qual que seria essa interface, esse link entre formação e criação para você, na sua experiência pessoal, mas também mais especificamente para a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará? Bom dia, prazer, João, obrigado pelo convite, estar aqui com meu amigo Leonel também. Antes de responder, eu vou fazer uma autodescrição rápida. Eu sou um homem de cabelos grisalhos, tenho 1,73 m, 74, tenho uma pele clara, olhos castanhos, estou de camisa azul, calça jeans azul e sapatos de couro. Então, a questão da formação e da criação, acho que estão intimamente ligadas, né? Assim, primeiro porque se a gente percebe o campo das artes e de cada linguagem específica como uma área de conhecimento específico, né? Isso pressupõe formação, né? Senão a gente vai estar lidando com a arte, com a cultura como uma coisa espontânea, né? E a gente já viu que existe manifestações
culturais, artísticas espontâneas, artística não, mas manifestações culturais espontâneas a gente vê o tempo todo, né, no nosso entorno e tal, mas existe também a questão da profissionalização do campo, a profissionalização dos agentes culturais e a profissionalização dos artistas, né? E essa profissionalização se dá em múltiplas dimensões, né? A formação de um artista, por exemplo, né? Ela se dá de uma maneira multidimensional, se dá a partir de uma formação formal, mas se dá a partir também das vivências daquela pessoa, dos encontros, do contexto cultural em que ela cresce, né? Então, assim, realmente é uma coisa multifacetada, complexa, multidimensional. E aí a gente pode pensar também, né, na política que vai ao encontro das demandas da formação de um artista como uma política que deve ter ações variadas e complementares, né? E entre essas ações, né, a gente pensando já como política cultural, política pública, né, a gente vai pensar naturalmente de uma forma mais direta nas ações formativas, né, em vários níveis, a formação para crianças. Quando a gente pensa em dança e música, por exemplo, é uma política muito específica, porque ela se dá já a partir de uma tenra idade, né? A gente não começa a aprender música e dança na faculdade, a gente pode até começar, mas digamos que dentro da nossa realidade, da realidade mais ampla, né, em contextos nacionais e internacionais, esse processo de aprendizagem começa antes, né? Então a gente tem que pensar que deve haver formações específicas para essas faixas etárias, né? E essas formações que são não formais, as formações formais, né? Mas, para além disso, há outras possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de residências, né, de intercâmbios, então é preciso estar atento a isso também, né? Você é uma pessoa que está atuando hoje no contexto internacional, Leonel tem essa experiência, eu tenho essa experiência, a gente sabe como esses processos de desterritorialização são importantíssimos, né, para a gente não só ressignificar as nossas práticas, os nossos saberes, mas também para a gente poder acessar outras formas de conhecimento, eventualmente se apropriar dessas formas de conhecimento e fazer os agenciamentos de cada um, né? Então, a gente vem falando aqui da questão das residências, né, dos intercâmbios, e para mim as residências e esses intercâmbios culturais, eles são estratégias fantásticas para a gente poder estar pensando, né, em como é que a gente continua as nossas trajetórias, as nossas pesquisas, as nossas buscas a partir do encontro com o outro, a outra, o diferente da gente, aquilo que, né, não está dado para a gente ainda, né? Então penso sempre assim, essa questão das residências que a gente pode fazer, a viagem, por exemplo, que a Fran Teixeira mencionou aqui, né, que é uma coisa fantástica, você sair do seu contexto habitual, se deslocar, de repente você está num outro tipo de habitat e ver o que aquilo ali pode afetar, né, a tua percepção, o teu desejo de procurar alguma coisa, né? Então, eu acho que as residências artísticas podem ser elas de criação ou não, né? Elas podem ser direcionadas para uma questão mais da criação, mas elas podem ser simplesmente espaços de vivência, né, em que você vai estar em contato com agentes de outros campos culturais e aquele encontro ali vai fazer mover algo, né? Então, assim, eu gosto muito de comparar esses espaços de residência como espaços de transição, de experiências em que você entra de um jeito e sai de outro.
espaços liminais, como diria o Victor Turner, o antropólogo, né? Isso que você está falando, que está trazendo para a gente, acho que está muito em acordo do que acabou de falar a Fran Teixeira, né? A palestra da Fran já está disponível no nosso canal do YouTube, então quem não pôde visionar, convido vocês a logo depois dessa aqui voltar um pouquinho à nossa página do YouTube e ouvir a palestra da Fran Teixeira junto com a gente nesse seminário. E a Fran, ela traz assim, acho que o que a gente pode resumir dessa intervenção da Fran é que as dinâmicas dos artistas já integra a questão das residências, das trocas e dos intercâmbios, e que na verdade existe um movimento que é o das políticas públicas de integrar esse modo de funcionamento que já existe nas práticas artísticas. Eu sei que existem as políticas dos editais, as políticas de incentivo à criação, mas existem também outras iniciativas, talvez experimentais, inovadoras, que a própria Secretaria da Cultura do Estado do Ceará tem levantado. Se você pudesse apresentar talvez uma ou duas experiências como essa, seria interessante. Exatamente, né? E é justamente a partir da percepção de que os processos formativos eles se dão de distintas formas, né? Que as políticas públicas, né? Elas devem tentar ir ao encontro dessas demandas identificadas, né? A gente conversou um pouco antes aqui, a gente falou de como, por exemplo, o ambiente acadêmico oferece distintas possibilidades de você, por exemplo, ir para um seminário, um congresso, fazer um pós-doc num outro lugar, fazer um doutorado sanduíche, ou mesmo um mestrado, doutorado em outro contexto diferente do seu, né? No campo das artes, isso é menos evidente, né? Então, é justamente a partir da percepção de uma demanda e da inexistência de dispositivos que possibilitem esse tipo de ação formativa de outra natureza, é que a gente, por exemplo, propôs um edital há pouco tempo, né, que justamente favorecia a mobilidade artístico-formativa. Né? Então a gente fala muito de mobilidade artística, né? O que significa isso? É o artista poder difundir seu trabalho em outros contextos de produção, a circulação artística, a participação em eventos, né? E essa mobilidade artístico-formativa é justamente você possibilitar, né, por meio da concessão de bolsas, seja para um âmbito nacional ou um âmbito internacional, que o artista, o agente cultural, não só os artistas, mas também gestores, produtores, técnicos, né, pessoas que estão atuando no campo das artes e da cultura, possam ter essa experiência de troca, né? Pode ser até um curso, mas pode ser o seguinte: eu sou professor de dança, eu quero passar um mês numa escola referencial de excelência de ensino de um determinado tipo de dança em tal país. Então, esse edital te possibilita isso. Que ótimo. Né? Foram quantos artistas contemplados? Foram 34, né? Sendo 18 internacionais e 16 nacionais, abrangendo mais de 10 países na América do Sul, na Europa, na África e na América do Norte. Né? Então, assim, é uma coisa, por exemplo, que eu desejaria muito ter tido a oportunidade de ser contemplado no edital desses quando eu comecei a me iniciar no mundo das artes. Naquela época a gente não tinha nada, na verdade. A gente dizia, para se formar, o caminho é a rodoviária ou o aeroporto, dependendo. Né? A gente não tinha escola de nada, não tinha escola pública de dança, não tinha faculdade de artes. Então o contexto mudou muito, mas essa demanda ela está aí, né? Então é muito importante a gente pensar, né, que essa política pública ela pode possibilitar, né, ela possibilita uma qualificação do agente cultural, do profissional, e isso vai resultar, né, sempre uma questão que ela é sequenciada, vai resultar na qualificação da produção artística e cultural do nosso campo, das artes e da cultura. E, em última instância, vai chegar na população, porque no final a gente faz política pública para a sociedade, né, para as pessoas.
né? Então, os agentes culturais, eles são parceiros nisso, né? São eles que vão produzir, e essa produção a gente tem que garantir que chegue nas pessoas, né? E as pessoas possam ser beneficiadas com uma produção de alta qualidade. Ernesto, antes de passar a primeira pergunta para o nosso querido Leonel Brum, eu queria também que você comentasse um pouquinho, acho que ficou claro essa visão da Secult, né, da sua coordenadoria, sobre essa perspectiva da criação, do estímulo à criação vinculado à formação, e nesse contexto, por exemplo, essas residências artísticas são talvez um instrumento importante para favorecer esses momentos em que são momentos em que podem gerar criações, mas que sobretudo estão ali para enriquecer os processos artísticos, né? Os encontros e facilitar os processos. Eu gostaria que a gente comentasse, até talvez fazer jus aqui a uma questão histórica, porque me parece que a primeira pessoa, ou uma das primeiras pessoas, a trazer a importância das residências num contexto assim institucional no Ceará tenha sido o Oswald Barroso, quando foi diretor do Teatro José de Alencar, e que tinha vindo de uma experiência de residência na Europa e que desejou muito instaurar no Teatro José de Alencar uma verdadeira política de residências, algo que ele tinha testemunhado, vivenciado em um outro contexto. Então, acho que talvez fazer essa ressalva, talvez não o primeiro, mas uma das pessoas, né, o Oswald, que nos quitou recentemente. Então, evocar o nome do Oswald, mas, sobretudo, de pensar como que seria também útil para a classe artística local de contar com a infraestrutura que existe já, que é a infraestrutura dos equipamentos públicos, para etapas de um processo de criação. Não para um processo inteiro, mas para etapas de 1 semana ou 2 semanas, em que as companhias de dança, de teatro, os artistas podem residir nesse teatro e acessar as condições técnicas que são as que a gente já conhece, mas que poderiam ser um espaço interessante para experimentação dentro de um contexto de produção artística. Então, assim, essa questão é uma questão que a Bienal, enquanto um espaço de difusão, porque um festival é uma plataforma de difusão das artes, é uma bandeira que a gente tem tentado levantar, a questão da importância de, além de difundir, incentivar a criação, a gente sabe que os órgãos, né, competentes também fazem o seu movimento, mas acho que seria interessante da gente também imaginar esses futuros possíveis, como trouxe a Fran também, essa questão de uma política de residências, por que não, no estado do Ceará? Como que vocês estudam ou avaliam a possibilidade disso na Secretaria da Cultura? É interessante você trazer isso, né? Por exemplo, você está atuando atualmente na França, né? Tem muita questão do artista residente, né? Que são essas parcerias que os centros coreográficos ou outros espaços de artes cênicas fazem com os artistas, né? Que é justamente para promover qualidades minimamente interessantes para que eles possam pesquisar, desenvolver o trabalho deles. E eu acho, assim, essa ideia, eu acho, assim, que seria muito bom se a gente pudesse desenvolver isso aqui. O que a gente identifica atualmente, né? A gente identifica uma carência de espaços públicos, né, para dar conta da vazão, da demanda de circulação, de difusão da produção, né? Sobretudo espaços teatrais qualificados, salas, por exemplo, salas de dança adequadas, disponíveis, né? Tudo isso ainda é muito, digamos, deficitário, né? E aí a gente tem que falar das cidades também, dos municípios, né, que eles desenvolvam minimamente ali uma estrutura para poder abrigar, né, não só espetáculos, mas também processos de criação. Eu acho que a gente tem que... Até as escolas, né? Algumas escolas podem também receber, porque as escolas, algumas delas, né, hoje em dia os equipamentos mais modernos do governo do estado, das prefeituras, têm espaços que poderiam muito bem servir como espaços de residência para pequenos formatos. Espaços adaptados, né? Assim, que talvez não foram concebidos para aquilo, mas que eles podem ser adaptados para isso. Eu acho que é uma excelente ideia que a gente tem que vislumbrar com uma perspectiva, mas a gente tem que avançar um pouco ainda, né? Mesmo porque quando a gente pensa salas públicas de dança, elas são muito ocupadas pelos próprios processos das instituições que têm essas salas, né? Então é isso,
ver como é que a gente pode fazer parcerias, eventualmente, por exemplo, com estúdios que não são ocupados o tempo todo, né? Estúdios de dança, privados, eventualmente. São coisas para se estudar. Né? A gente pensa muito dentro do âmbito público, né? Mas o que a gente pode fazer também com o setor privado, eventualmente, né? Para possibilitar isso. Nesse contexto, só citar a presença de uma artista francesa, Fanny Vignals, que está apresentando o trabalho dela dentro da programação dessa terceira Bienal Criança e que está em residência. Na verdade, o projeto que ela propôs para a Bienal é uma residência junto com a cidade de Gennevilliers, na França, em que, a partir da Secretaria de Educação, equivalente da Secretaria de Educação, ela consegue um financiamento para uma residência numa escola, e que esse financiamento permite então a vinda dela para Fortaleza, para encontrar crianças do Vicente Pinzon, do estúdio de dança da Aline Rodrigues, e que essas crianças têm um intercâmbio virtual nesse primeiro momento, né, encontros virtuais, e elas trocam escrituras, composições coreográficas entre elas fornecem matérias umas para as outras. Então, assim, dizer que é possível, às vezes, buscar parcerias, não necessariamente no campo somente da cultura, mas da educação, cultura e justiça, cultura e saúde. Existe uma infinidade de possibilidades, de articulações a serem feitas do ponto de vista dessa engenharia da gestão pública, né, e das políticas públicas culturais. Mas, falando sobre isso, gostaria de adereçar agora a palavra ao nosso querido Leonel Brum, que traz para a gente perspectivas bem largas, né? A partir da tua experiência, Leonel, se você puder também se apresentar, autodescrever e já falar para a gente um pouquinho das tuas últimas experiências com residências, algumas delas que tiveram inclusive parcerias com a Bienal de Dança. Então, eu vou me autodescrever, e eu sou branco, tenho os olhos castanhos, cabelo e barba são grisalhos. Eu acho que a barba está completamente branca agora. O tempo passa rápido. E estou vestindo uma camisa preta, eu tenho 1,82 m de altura, uma bermuda azul marinho e um tênis preto. Então, eu queria voltar um pouquinho à questão de como também toda essa dramaturgia desse processo aqui, do que a gente está passando, sobre políticas públicas, e é interessante entender e perceber essa montagem de como foi feito esse roteiro, né? A gente começou abrindo com uma fala de uma artista que é importante, muito importante para a cena, né, daqui do Ceará, e que fez parceria também, e que já deu para a gente algum tipo de informação que era uma informação importante para a gente desdobrar nessa conversa, né? O Ernesto, já com a trajetória dele, com toda a experiência que ele tem, trabalhou já em vários processos, em colégios aqui, e voltados para a formação, e também fez do curso de dança aqui. Eu fui professor de dança da Universidade Federal do Ceará, e também um dos criadores do Mídia Dança, que é um projeto que existe dentro da universidade, dentro dos cursos de dança, e que agora está sendo coordenado pelo Davi Leão e pelo Paulo Caldas. Eu tô citando o Mídia Dança porque o Mídia Dança ele tem uma parceria também com a Bienal, e o Dança em Foco também, que é um festival que já tem mais de 20 anos, e ele tem uma parceria também com a Bienal, né? Por vários anos, desde o início, né, do Dança em Foco, a gente tem essa parceria de fazer algum tipo de atuação, de algum tipo de atividade dentro da Bienal. E ela sempre foi muito acolhedora nesse sentido, né? Vamos fazer. O Davi Linhares, né, que é o diretor, ele está sempre aberto para essas parcerias, né? E aí, o que acontece? Eu não sei trabalhar sozinho não, sabe? Então, essa ideia de que dessas residências, elas aconteceram quase que naturalmente. Por exemplo, teve um projeto que foi o TEP, né? Seminário TEP. É o Seminário TEP, que aconteceu aqui, mas ele foi a finalização de um processo de 4 anos,
né? Então, aqui na coordenação, vários professores foram para lá, para Lisboa, 2 vezes, para ter essa residência lá. Então, e várias atividades aconteceram. O que chama atenção para essas residências é que elas não têm a ideia de ter um trabalho final, uma criação, né? É como o Ernesto falou, tem essa vivência de entrar nesse lugar, né, e sair diferente. Você não sabe como sai diferente, mas de alguma forma, de você estar intercambiando, conversando com pessoas de outros países, de outras culturas, indo para outro lugar, voltando para cá, isso de alguma forma alimenta, né, essa formação, é um tipo de formação também, faz parte dessa formação, né? Mas não tem objetivo de criação no final. Então aconteceu esse projeto, o TEP. Se eu não me engano, em 2021, em plena pandemia, essa conclusão, né? Porque a gente começou, na verdade, quando um pós-doutorado que eu fui fazer lá em Lisboa, e apareceu de uma hora para outra um edital que juntava Ceará com Lisboa, com Portugal. E aí, que era aqui da FUNCAP, tinha o apoio da FUNCAP, e a IFCT lá de Portugal. E a gente conseguiu uma verba, e aí veio a pandemia, né? Nós fomos lá a primeira vez, vários professores tinham uma coordenação, um grupo de professores que ia para lá. E quando vinham os portugueses para cá, começou a pandemia. Já estava tudo comprado, as passagens foram canceladas, e tudo foi cancelado, e a gente começou a fazer. Claro, ninguém conseguia ficar parado na pandemia, ninguém. Nenhum artista consegue ficar parado durante muito tempo, né? Por questão de sobrevivência mesmo, de se sentir vivo, né? Tem uma relação muito forte mesmo do artista com a criação. Então nós fizemos alguns trabalhos que foram virtuais, vários trabalhos, vários encontros que foram virtuais, inclusive um seminário que durou uma semana inteira. Davi ajudou também Davi Leão ajudou nesse processo. Tinha José Gil, José Gil, abriu com José Gil. Teve vários portugueses e também brasileiros que estavam ali nesse seminário. Foi a maneira que a gente encontrou naquele processo que a gente pensava que era 15 dias, todo mundo pensou que era 15 dias, viraram 2 anos, né? Então foi isso. Aí depois nós fomos para lá ainda, no finalzinho, quando começou a abrir um pouco da pandemia, a gente ainda estava de máscara, mas a gente foi para lá, teve essa experiência, e depois, no final, foi o seminário TEP que aconteceu aqui em Fortaleza. A ideia é que a gente pudesse fazer 2 encontros lá e 2 encontros aqui. O que aconteceu com a pandemia a gente não pôde fazer, porque para eles não mudou muita coisa, mas para a gente mudou muito em relação ao orçamento original. Porque a gente tinha um orçamento, foi todo feito em reais, e quando veio a pandemia subiu muito o câmbio, então foi difícil fazer com que eles viessem mais uma vez. E esse foi um projeto, né, que envolvia a cidade de Fortaleza e envolvia a cidade de Lisboa. Depois tivemos um outro projeto, que é chamado Desbordamentos, que aí é da Rede Ibero-Americana de Videodança. Essa rede tem 25 festivais, e ibero-americanos, né? Tem da Espanha, de Portugal, pensando na Iberoamérica, né? Que é Latinoamérica mais Portugal e Espanha. E tem um festival na Alemanha, que as pessoas perguntam por que esse festival da Alemanha está fazendo parte da Rede? Porque é um festival ibero-americano. Tá? É um festival que está lá na Alemanha, em Berlim, mas ele tem um recorte ibero-americano. Ele tem um recorte ibero-americano, então ele leva pessoas para lá. Então vocês têm essa rede? Essa rede de 25 festivais, e aí, na época da pandemia também, o que aconteceu foi que, como eu já citei aqui, as pessoas não conseguem, os artistas não conseguem parar, então vamos fazer alguma coisa, está todo mundo dentro de casa, e aí juntamos
juntaram 24 universidades ibero-americanas, inclusive lá de Portugal. A Espanha não participou dessa vez, mas o Portugal participou. E nós fizemos esse trabalho que desbordamentos em português seria transbordamentos. Existe desbordamentos em português, mas não dá essa ideia de transbordar. Não é? A gente não usa muito esse termo, né, desbordamento. Então esse trabalho juntou, e aí juntavam 2 universidades, cada 2 universidades nós fizemos um sorteio, e aqui na Universidade Federal do Ceará ficou com a Universidade do Paraguai. E aí fizemos o trabalho todo virtual. Todo mundo fez trabalho virtual, porque as 24 universidades se juntaram, e cada grupo de cada universidade se juntou e fez esse intercâmbio. Esse foi todo virtual, sem dinheiro nenhum, e a gente conseguiu fazer esse trabalho. O Davi ficou à frente, mais uma vez, o Davi Leão, ficou à frente desse processo, e nós tivemos um trabalho final com 9 obras, né? Que foram muitas 9 horas de conteúdo. Não, 9 obras. 9 obras. 9 obras foram divididas por 7 grupos. Divididas por 7 grupos. E o que aconteceu é que a gente fez, então, um seminário, uma mostragem desse material todo online, ainda era pandemia. O que aconteceu é que, depois também, a gente começou a fazer uma parceria com o pessoal da Suíça, do Pré-Helvétia e da Labri. O Labri era um abrigo, né, que era anti-bombas, mas que nunca foi usado, porque virou depois uma boate, depois virou um centro cultural, que faz esses intercâmbios. Olha que interessante. É um espaço dedicado para esses intercâmbios. Um espaço dedicado a esses intercâmbios. Ele tem uma estrutura muito parecida com o Porto Iracema das Artes, né? Tem também ateliê, tem também, né, você pode convidar outras pessoas. Então, ali nesse lugar é uma oportunidade. E geralmente as pessoas não são suíças, mas não são originais da Suíça, são de alguns lugares. E aí eles fizeram um trabalho, se inspiraram dos desbordamentos, e eles fizeram um trabalho que era virtual. Então são 3 encontros virtuais e 3 encontros presenciais. Agora vai ter o último encontro virtual, e o último encontro presencial está acontecendo agora com Dança em Foca, com a Bienal de Dança do Ceará. Só um parêntese, né, nessas questões todas, já que a gente fez esse giro histórico e chegamos agora no presente, que é o Projeto Futuros Emergentes, a gente vai falar sobre ele já, mas só para dizer, sobre o seminário TEP, que nós realizamos em parceria, nessa última etapa, é importante dizer que no canal da Bienal existem ainda, acho que alguns registros das palestras, foi um momento histórico da pandemia, então convido também vocês a assistirem, a procurarem no nosso canal do YouTube esses registros, né, que estão finalizados como Seminário TEP, então vai ser um momento também aí de rever essa parceria. Acho que você traz aí dentro desse nosso debate, Ernesto, essa questão, acho que a galera do vídeo dança está muito mais antenada, e talvez antes mesmo da pandemia, mas depois da pandemia nós ficamos todos um pouco antenados a essas produções online, quer dizer, a possibilidade de encontros, né, com poucos recursos, mas que permitir também o trabalho em rede. Na verdade, eu acho que é um elemento forte do que você traz, você que disse que não consegue trabalhar sozinho, então tem essa importância também de como que a gente pode estar se articulando numa rede de atores para favorecer ou facilitar encontros, residências, trocas de experiências, mas sem negligenciar a importância dos encontros presenciais e das trocas reais, né? não somente virtuais. Então, esse momento, por exemplo, em que a gente, depois da pandemia e com recursos que foram possíveis, né, através de financiamentos internacionais, a gente consegue chegar num momento presencial, né, um ciclo de 3 anos que está se concluindo agora, que é o desdobramento do transbordamentos, que ficou então esses futuros emergentes, né? Se você puder explicar um pouquinho essa etapa final e de uma forma mais sintética,
a ideia geral desses encontros, que são residências, né? Quando eu encontrei as artistas que participam, elas falaram, é uma residência. Eu falei, mas essa residência, qual é o objetivo? É a residência de encontros. A gente produz encontros. Então, o objetivo principal da residência é o encontro. Não tem nenhum objetivo de ter uma criação no final. A gente teve uma primeira etapa, que foi a primeira semana, que foi semana passada. Então, a gente, todos foram... É interessante pensar essa ideia de grupo, né? E essa ideia de estar intercambiando informação o tempo inteiro. Então, teve esse grupo veio para cá, veio gente da Suíça, veio gente da Argentina, veio gente do Chile, vieram vários artistas de vários lugares, porque esses que vêm de outros países latino-americanos fazem parte da Rediv, a Rede Ibero-Americana de Videodança. Então, juntou aqui e todos foram para Paracuru, por exemplo, a Escola de Dança de Paracuru, lá do Flávio Sampaio, que é uma escola referência, e eles deram 2 oficinas para crianças lá. Uma que foi relacionada com crianças até bem crianças ainda, e a outra para adolescentes. Então foram 2 oficinas que foram lá. Estou falando mais sinteticamente, tá? Depois a gente veio para cá, e aqui no Porto Iracema das Artes a gente fez uma já para o grupo dos alunos do CTD, né, que é o Curso Técnico de Dança. O curso técnico de dança lá. Então a gente fez essa oficina e fizemos algumas visitas na Pinacoteca, no MIS, e basicamente foi uma coisa mais relaxada, porque ano passado foi lá na Suíça e a gente tinha uma agenda muito pesada. Eu falei, não, aqui a gente vai poder relaxar um pouquinho mais para permitir, inclusive, outras possibilidades de encontro que não seja só do artista. Eu quero conhecer o Ernesto mais, eu posso me aproximar, eu quero conhecer mais de você. Então as pessoas podem estar juntos, estar juntos. Só junto. Isso já faz uma diferença muito grande. E agora todos foram para uma segunda etapa, né? Essa primeira etapa teve o apoio da Bienal, a terceira Bienal de Criança daqui, foi muito importante, né? E agora está lá no Ateliê Rural do Alexandre Veras. Começou na segunda-feira, todos estão lá na segunda-feira. É uma imersão mesmo, sabe? Porque ali, e o mais interessante, olha que interessante, a gente não tinha nenhuma programação. Então tinha assim, a apresentação do ateliê, a única coisa que tinha, a apresentação do ateliê pelo Alexandre Veras. O restante está sendo gestado. Programação em devir. Programação. Em devir, exatamente isso, porque é exatamente esse encontro que possibilita, né, uma observação, João. A gente está falando dessas residências, mas a Bienal ela tem uma tradição de residências. Desde 2004, que veio a Fan Novembre para cá, que depois Rachid Ramdan, Juline Yosh, enfim, Armando Benicati, Alain Buffard, Gilles Jobin, João Fiadeiro, Daphne, que é da Pina Bausch, o Sylvain Prunenek, com a residência em torno da obra de Bagué, e muitas outras, né? Então a Bienal, acho muito interessante que a Bienal sempre teve essa dimensão do encontro, né? Numa determinada época a gente trazia, né, pessoas com renome que tinham uma trajetória importante, né, para compartilhar suas experiências. E agora eu acho que é um momento em que a gente está numa troca mais horizontal, né, de encontro mesmo, né? Naquele momento tinha muito essa pegada de transmissão, né? Um pouco do tutor, né? O tutor, aquele artista, né, com a vasta trajetória, e hoje é mais a perspectiva do encontro, né, nessa perspectiva de estar juntos, de dialogar, enfim, que é também aí um pouco um desdobramento, né, uma evolução no sentido de, né, dessa trajetória no tempo e no espaço, né, de como as coisas vão se reconfigurando, né,
e a própria posição aqui da cena artística, que tem muito a ver com a inflexão no campo da dança, da ação da Bienal nesses 20 e poucos anos de existência, né, conseguiu gerar aqui. Muito obrigado por esse resumo histórico aqui, porque de fato o que a gente faz hoje está dentro desse contexto, dessa tradição que a Bienal instituiu, né, que é essa tradição do encontro mesmo. Então, um encontro que permite essas várias experiências inspiradoras como as que tu trouxe. Nunca foi só sobre difusão. Nunca foi só sobre difusão, exatamente. Não é novidade, mas é importante a gente estar reafirmando os discursos sempre, porque às vezes a gente esquece de dizer o que a gente faz. Exatamente. E hoje em dia, mais que nunca, talvez, se a gente não disser que a gente está fazendo, é como se a gente não tivesse feito, né? Então, acho que tem esse desafio para a Bienal da Memória mesmo, dessas experiências. A gente vai está se encaminhando, infelizmente, para o final desse momento do debate. Teria bastantes outras coisas para a gente desenvolver, mas eu acho que tentando resumir aqui, vocês podem me ajudar se quiserem ter uma fala de conclusão, seria alguns elementos aqui da nossa conversa, né? Como que a dança, as artes, de uma forma geral, pode se inspirar também do mundo acadêmico para a produção dos seus projetos, o mundo acadêmico que também é um mundo institucional e que também existem exigências com relação a questões financeiras, a questão a produtos, mas o que vocês vão fazer? Então, como que a universidade justifica, né, diante de uma comissão de seleção, que só o encontro já é suficiente para gerar e para mobilizar essas pessoas? Como que a gente pode fazer isso também do ponto de vista? Acho que você se encontra numa posição estratégica, Ernesto, sendo alguém que vem das artes, um artista, um professor, alguém que conhece profundamente, um curador, que conhece a Bienal de dentro intimamente, que criou esse evento junto com o Davi também, e que se encontra hoje numa posição, né, de gestor público, funcionário público, e que está dentro dessa estrutura. É uma posição estratégica, porque você traz aí essa experiência dos dois lados, e você também tem que trazer para a gente, para os artistas, para os eventos, as dificuldades desses espaços, que são espaços às vezes um pouco rígidos, porque foram construídos assim, porque é uma mesma legislação que se aplica à licitação de pregos, é a mesma legislação que se aplica... Mudou, graças a Deus. Que bom. Está mudando, mas mudar os processos mudar uma cultura de trabalho, e às vezes mudar essa cultura de trabalho talvez leve um pouco mais tempo do que mudar simplesmente a legislação. Então, acho que você está nesse local, né? E a Bienal continua também no seu espaço de provocação. Esse lugar de interface. Esse lugar de interface. Não, isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Que não havia formação. Né? Hoje a gente tem formação de nível básico, de nível técnico, de nível superior, tem pós-graduação em artes, tem mestrado, tem doutorado. Então, o que acontece? A gente tem cada vez mais artistas adentrando o campo acadêmico, né, e fazendo a sua produção artística conversar com a produção científica, acadêmica e vice-versa. Né? Quando eu sou um artista que eu faço uma graduação, um mestrado, a minha arte muda. Né? Assim como muda a minha produção acadêmica também, tudo é uma coisa que se retroalimenta. Então, o que a gente vê hoje é que, por exemplo, o que acontece com essa produção? Né? Onde é que ela fica? Fica dentro dos repositórios da universidade, ninguém vai ver isso, né? Então é muito importante que isso chegue no campo das artes e da cultura, que os agentes culturais possam ver isso, interagir com isso e se apropriar disso. Né? Então, por isso que a Secult lançou um edital para publicar 20 teses e dissertações de pessoas que estão construindo conhecimento sobre o campo das artes e da cultura. Né? Qual é a finalidade disso? É só publicar? Não, é fazer com que isso seja lido, que as pessoas vejam isso, né? E que elas possam se apropriar disso. Então, a gente já percebeu que isso é importante, né? Que essa produção que é construída no âmbito acadêmico chegue nas pessoas, nos agentes culturais. Assim como é muito importante que a universidade compreenda a importância, né, desses espaços culturais como lugares também que vão alimentar a produção acadêmica.
né? Então é muito importante esse trânsito de dupla mão entre o campo da criação artística, cultural e o campo da produção acadêmica científica. Perfeita conclusão. Leonel, uma pequena palavra para concluir também. Eu queria falar um pouco assim, muito rapidamente, mas é alguma coisa que acontece só aqui no Ceará. Por exemplo, o que o Ernesto falou, você tem a formação desde criança, passa pelo curso técnico, depois pode ir para a universidade e o final você pode ser acadêmico. Está faltando só o mestrado em dança. Não, mestrado em dança. Só está faltando mestrado em dança. Mas tem o mestrado em artes, né? E doutorado agora, que foi recém-lançado. Então você tem uma trajetória desde criança. Isso é importante o Ernesto ter levantado. A gente não aprende quando já está mais velho. Pode sim aprender quando está mais velho. Mas se você é exceção, as crianças, é exceção. E o Ceará é exceção nesse sentido. E eu queria frisar que eu acho que todo esse processo tem muito a ver com a Bienal de Dança do Ceará. Tá? Eu tive aqui desde a segunda Bienal de Dança do Ceará, em 99, né? E foi por isso que eu acabei me interessando de vir para cá, na universidade. Mas todo esse processo, eu acho que tem uma importância muito grande da Bienal, de todas essas atividades que ela fez até hoje, né? E continua fazendo. Que bom. A gente agradece que a gente possa continuar contribuindo, colaborando. Muito obrigado, Ernesto, pela parceria Eu que agradeço. Eterna. Só para concluir, então, eu lembro vocês que a terceira Bienal Criança, essa aqui, então, ela é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras. Para a realização desse seminário, nós contamos com um apoio importantíssimo, imprescindível da Universidade Federal do Ceará. A importância de nós estarmos, a Bienal está dentro desse espaço, né? Inclusive para continuar a defender a necessidade, por exemplo, do mestrado em dança, como a Bienal sempre esteve presente para defender a criação, mestrado em dança, como estivemos sempre presentes para defender a criação dos cursos. Essas discussões passaram também pela Bienal, por momentos como esse, que estão se reinventando agora online. Acreditar aqui a nossa colaboração, então, o Davi Leão, que foi citado várias vezes, que tem uma presença fundamental nos registros, nas videodanças e também nesses momentos. Então, Davi Leão, Alencar Júnior, muito obrigado pelo apoio técnico aqui na transmissão. A Vanessa de Assis e o Lucas Almeida, como intérpretes de Libras. Nós agradecemos a vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo, que vão nos acompanhar depois. Lembramos que a integralidade do seminário Dança e Políticas Públicas na Infância está disponível no nosso canal do YouTube, vocês podem consultar, são 4 vídeos, e que existe também ainda um acervo dentro desse canal do YouTube, com várias atividades aí que nós realizamos e que deixamos sempre à disposição no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai encerrar por aqui a transmissão e até a próxima.